de ética, em termos de valores de vida e valores espirituais também. Mas há um discurso em que o Dr. Martin Luther King dizia o seguinte: eu hoje vi o céu. E ele dizia: eu vi o céu e eu estive lá. Era impressionante a forma como este homem... Sabem, isto é um recurso de linguagem muito usado pelos pastores afro-americanos do sul dos Estados Unidos. Mas ele falava isto com tal sentimento que as pessoas verdadeiramente tinham a sensação de que através da sua vida espiritual, através da sua experiência de comunhão com Deus, ele verdadeiramente tinha estado espiritualmente naquele lugar e tinha pela fé contemplado aquilo que ele iria falar naquele sermão. E as pessoas ficavam entusiasmadas, e por isso aquele homem era capaz de, pelo poder de Deus, mover as pessoas e motivá-las a uma atitude que era, naqueles tempos, completamente contra a corrente que a sociedade estava a querer seguir. No momento em que as pessoas, o povo afro-americano estava a ser, de alguma forma, perseguido e maltratado na sociedade americana, este homem, através da sua pregação, através da sua mensagem de paz, vinda diretamente da Bíblia, ele incentivava as pessoas a uma atitude pacífica. E graças a ele, muitas outras pessoas da sua raça, da sua etnia, tiveram a oportunidade de crescer e de progredir e de ganhar o seu espaço na sociedade. Hoje vou-vos contar a história de um, entre aspas, descendente do pastor Martin Luther King. Mas, sabem, a Bíblia, ou melhor, Jesus continua a falar a cada um de nós hoje. E vocês devem estar a perguntar: como é que nós podemos ouvir Jesus hoje falar-nos? Nós não temos registros de áudio dos tempos de Jesus. Como é que nós podemos verdadeiramente ouvir Cristo falar a cada um de nós? Eu gostaria de vos convidar a poderem observar comigo um método que há vários anos eu tenho procurado experimentar diariamente no meu estudo da Bíblia. É aquilo que gosto de chamar de o método do estudo devocional das 3 perguntas. Talvez alguns de vocês que aqui estão já me tenham ouvido falar sobre o assunto. Eu considero-o tão importante, para mim foi uma experiência tão reveladora e tão reformuladora na minha experiência espiritual, que eu partilho isto com todas as pessoas com quem posso, porque para mim fez todo o sentido. É um dos vários métodos de estudo da Bíblia que uso, mas que também considero ser um dos mais eficientes. Este método consiste basicamente em 3 perguntas. 3 perguntas que nós fazemos a nós mesmos depois de lermos um texto da Bíblia. Pode ser um pequeno verso apenas, pode ser uma porção um pouco maior, pode ser uma história ou pode ser até uma sessão profética inteira. O importante é que nós façamos estas 3 perguntas. E deixem-me dizer-vos que em qualquer situação nós podemos fazer estas 3 perguntas a nós mesmos. E vamos fazer um pequeno teste aqui com o menor verso do Novo Testamento. Ok? A primeira pergunta é: quando eu leio um texto bíblico, depois de ler, eu pergunto: o que é que Deus me quer ensinar com este texto? Depois que eu li uma porção bíblica, eu procuro agora fazer esta pergunta a mim mesmo. E sabem, depois que nós passamos algum tempo em comunhão com a Palavra de Deus e que o Espírito Santo está a trabalhar na nossa mente, porque antes de lermos a Bíblia, nós pedimos ao Espírito Santo para nos tocar o coração, para nos influenciar a mente, para compreendermos coisas que de outra forma certamente nós não compreenderíamos. Quando assim fazemos, nós somos capazes de encontrar com facilidade aquilo que realmente Deus nos quer ensinar. A segunda pergunta pode parecer redundante, mas ela vai fazer sentido e tem um significado especial. A segunda pergunta que faço a mim mesmo é: o que é que Deus quer que eu mude na minha vida depois de ler este texto bíblico? Porque, sabem, às vezes aquilo que Deus nos quer ensinar pode não ser necessariamente aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. E a terceira pergunta é: o que é que o Senhor espera que eu partilhe com as outras pessoas? O que é que Deus gostaria que eu testemunhasse a outras pessoas daquilo que eu acabei de estudar? Vamos fazer um pequeno teste? Vamos fazer um pequeno exercício de como podemos responder estas 3 perguntas apenas com um pequeno texto bíblico. Vamos abrir a nossa Bíblia em São João, no capítulo 11, Evangelho de São João, o capítulo 11, e o verso é o verso 32. Evangelho de São João, capítulo 11, e nós vamos ler
o verso 35, desculpem, não é o verso 32, é o verso 35. Eu já vos disse que é o menor verso do Novo Testamento. Isto quer dizer que é muito fácil de lê-lo. Jesus chorou. Muito bem. O que é que Deus me quer ensinar com este texto? A Bíblia diz-nos que Jesus chorou. Recordam-se do contexto em que isto aconteceu. Lázaro tinha morrido e Jesus estava para ressuscitar Lázaro. Alguns versos a seguir nós vamos ouvir Jesus chamar Lázaro para fora. Então por que Jesus chorou? Ok. Eu choro num funeral porque eu sinto saudade da pessoa que está ali para ser sepultada. Eu choro num funeral porque eu me sinto incapaz de trazer à vida aquela pessoa. Eu posso chorar num funeral por sentimento de culpa, por não ter podido dizer àquela pessoa tudo aquilo que eu deveria ter dito enquanto ela era viva ainda. Eu posso chorar num funeral por muitas razões. Eu posso chorar até por ver os outros chorar. E sabem, foi justamente esta a razão pela qual Jesus chorou. Jesus chorou não porque estivesse triste por nunca mais ir ver o seu amigo Lázaro. Ele ia ressuscitá-lo dentro de instantes. Por que Jesus choraria? Jesus chorou justamente por isso, porque ele estava a ver outras pessoas a chorarem também. Sabem, o que este texto me ensina é que Jesus, como Deus, é tão sensível ao sofrimento que ele é capaz de partilhar o mesmo sofrimento que eu vivo. Bem, segunda pergunta. O que é que eu devo mudar na minha vida? Deixem-vos contar uma coisa triste, mas que é verdade. Quando a nossa filha mais nova, a Aline, que tem 4 anos de idade, ela, como criança, às vezes dá os passinhos dela assim de uma forma um pouquinho desajeitada e cai. E eu não sei porque nós adultos achamos engraçado as crianças caírem. Achamos engraçado as pessoas esparramarem-se no chão. É uma coisa que não faz nenhum sentido, porque normalmente as pessoas quando caem, há 2 coisas que acontecem. Têm dor e há o constrangimento social da queda. Mas não sei porque nós insistimos em continuar a rir. E eu rio-me também da minha própria filha. Vejam que coisa sórdida, que coisa, diríamos assim, má. É minha filha e eu rio-me às vezes dela. E você ri-se de mim, que também não é nada bonito, não é? Agora, notem o seguinte, o que a Bíblia me está a ensinar neste verso é que eu devo ser muito mais sensível com a minha filha. Eu deveria ser muito mais sensível, acima de tudo, com o sofrimento das pessoas ao meu redor. E a terceira pergunta que a terceira pergunta nos é colocada, o que é que Deus gostaria que eu pudesse testemunhar a outras pessoas? Imaginem, por exemplo, que hoje de manhã, quando eu ia para o meu trabalho, na estação de comboio ou na paragem do autocarro, eu encontrava uma pessoa que estava com aquela cara comprida, visivelmente triste, amargurada, ressentida com a vida. Imagine se ao ouvir esta pessoa contar, diríamos assim, desabafar os seus problemas, eventualmente eu tivesse a oportunidade de lhe dizer que há um Deus que a compreende exatamente em cada um dos problemas que ela vive. Sim, porque imagine uma mulher amargurada, cujo marido a maltrata diariamente ao longo de anos e anos e anos. Como é que esta pessoa se vai sentir? Vai se sentir incompreendida? Vai achar que todo mundo é feliz e que ela é a única pessoa infeliz? Quando os filhos se riem, quando as pessoas da vizinhança folgam de alegria, esta pessoa sente-se mal porque ela não é capaz de sentir alegria e sente que está sozinha no mundo, sentindo-se a única pessoa infeliz. E isto é doloroso. Isto, diríamos assim, a tristeza já é, por si só, já é dolorosa, mas retroalimentada pelo sentimento de solidão, de incompreensão, é mais terrível ainda. E agora imaginem o que é nós podermos partilhar com alguém a certeza de que há um Deus que é capaz de nos compreender em qualquer um dos nossos estados mentais, em qualquer uma das nossas situações emocionais, em qualquer uma das circunstâncias de sofrimento em que nós possamos nos encontrar, seja ele sofrimento real ou imaginário. Deus é capaz de nos entender. Já imaginaram que poderosa lição nós podemos sair de manhã cedo, depois de termos lido tão simplesmente um verso, Jesus chorou?